Eu fico impressionado de quantas vezes eu já falei de vampiros neste canal. Parece que todo mês, em algum vídeo, eu tenho que citar Diabolic Lovers, que cá entre nós, foi o segundo vídeo da série Piores Animes. Na época, meus vídeos eram bem piores. E honestamente, todos os animes de vampiros que eu falei neste canal foram ruins ou medíocres, onde o único propósito de estarem aqui era só para criticar. Tirando Jojo. Jojo tem o melhor vampiro de todos os tempos. Mas hoje vou poder falar bem de um anime de vampiros. Nessa série onde eu falo dos melhores animes que eu já vi e como eles influenciam minhas opiniões. E enquanto todo mundo está falando do anime de vampiros mais famoso do momento, a segunda temporada de Castlevania, eu decidi falar de um anime de 8 anos atrás. E depois você reclama que meu canal não cresce. Chique é um anime lançado em 2010, sendo anime do gênero mistério, suspense, terror, gore e sobrenatural. Feito pelo estúdio Daumi, um estúdio que honestamente nunca tinha ouvido falar dele e mal consegui achar informações sobre ele na internet. De acordo com o My Anime List, o último anime que eles fizeram foi um anime chamado Yuri Yuri, em 2011. Mas não acho informações sobre esse estúdio, se ele faliu, ou se ele foi comprado, ou se aconteceu alguma coisa com ele. Mas o que importa é que pouco antes dele sumir, esse estúdio nos deu a bomba filosófica que é Chique. A história começa se tratando de uma garota chamada Megumi Shimizu, uma jovem de cabelo rosa que sonha em viver na cidade grande, ser uma pessoa famosa e sentir o glamour das ruas de Tóquio. Mas, infelizmente, ela ainda mora com seus pais e ela está no ensino médio, presa numa vila pacata no interior do Japão. Em mais um dia normal, uma família de ricos se muda para a cidade. Só que é uma família estranha. Eles ostentam a riqueza e o glamour que a Megumi tanto sonha ter. Mas logo após a chegada da família, ela começa a ficar muito doente, parando de sair para a escola, sair de casa e de sair da cama. E depois de pouco tempo, ela morre. E então vamos para um dos reais protagonistas da história, que é Natsuno Yuki, um garoto emo, meio sem personalidade, mas que é bondoso com aqueles que ele gosta, mesmo que ele não seja muito de fazer amigos. E a Megumi tinha um crush nele. Só que ele nunca correspondeu aos sentimentos dela. Assim, após a morte da Megumi, ele começa a ser atormentado pela sua consciência, vendo a Megumi aterrorizando-o, mesmo com ela morta, com ele quase chegando à insanidade. Enquanto isso, na cidade, mais e mais pessoas começam a ficar doentes e morrer, ao ponto que um doutor, o Dr. Toshio, começa a investigar o que está causando essas mortes, chegando cada vez mais perto de uma conclusão sobrenatural. E o melhor amigo do doutor, que é um monge escritor chamado Seishin, começa a se preocupar também com as mortes. Mas ele tem certeza que é o sobrenatural, e ele vai confrontar diretamente o sobrenatural, assim começando a filosofar com a filha do casal que acabou de se mudar, a Tsunako. Lentamente, tanto o Yuki, o Dr. Toshio e o monge Seishin vão descobrindo pelos seus próprios meios sobre as mortes e como elas estão sendo causadas pela família que acabou de se mudar. Descobrindo que eles são vampiros, que eles sugam sangue das pessoas e que depois de mortas, algumas retornam como vampiros. Assim, vários mortos começam a sugar o sangue de outras pessoas, fazendo com que o vampirismo e as mortes se espalhem como uma praga. E este é basicamente o enredo do anime. E minha nossa, eu tive que explicar muita coisa. Mas fazer o quê? Este anime é complexo pra cacete. E isso é um dos principais pontos que eu amo neste anime. Uma das minhas maiores críticas em vários animes é que eles tentam ser complexos demais, mas se perdem em suas ideias. E no fim, quebram a cara com um roteiro sem sentido e personagens desinteressantes. Mas Chique é a prova viva que um anime complexo pode funcionar. Ele trata de 3 plots secundários, que são muito separados uns dos outros. O primeiro plot é do Yuki e seus amigos, que estão sendo atormentados pelos vampiros. O segundo é do doutor e do monge, descobrindo paralelamente sobre os vampiros, cada um de seu jeito. E o terceiro é sobre a sociedade vampira, e como eles agem de acordo com a vila e com eles mesmos, mostrando que eles são uma sociedade meio informal.
Sério, Shiki manipula estes 3 roteiros com maestria, sendo que nenhum parece ser mais engolido pelo outro, evoluindo juntos para o confronto final, que é um confronto mágico, que é nos últimos episódios e no OVA da franquia. Que é sério, esse anime é um dos melhores OVAs que existem. Mas como eles conseguem fazer isto? É simples. Mesmo com 3 plots separados, eles determinam um ponto único para eles, onde a visão dos personagens sobre este mesmo ponto é o que move os 3 enredos ao mesmo tempo. E este ponto central é basicamente a pergunta: o quão humano um vampiro é? E isto é a magia do roteiro. O ponto central não são só os vampiros, mas como as pessoas veem os vampiros e como os vampiros veem os vampiros. O Yuki e seus amigos veem eles basicamente como almas sofridas que já deverão estar no descanso eterno, com eles tornando os vampiros em algo trágico que aconteceu com a pessoa, não os vendo como vilões e considerando-os como dignos de pena. O Dr. Toshio vê os vampiros como pragas, somente mais uma doença que afeta a humanidade. Bom, uma baita doença que pode erradicar a humanidade. Mas ele mal os vê como seres vivos, e no máximo o Toshio vê eles como corpos que estão sendo dominados. O monge Seijin vê o total contrário. Vampiros são seres impressionantes, mesmo que trágicos, são nada mais nada menos que humanos. Lógico que com algumas condições especiais e com uma grande vantagem biológica, com a vantagem de não envelhecer. E os vampiros se veem como seres que só querem viver. Lógico, alguns se veem acima da humanidade, enquanto outros se veem pior que os humanos. Mas nenhum deles para de pensar que é uma pessoa com qualidades, com defeitos, com sonhos e aspirações. Isto é magia incrível de Shiki. A dualidade do que torna uma pessoa humano. E ainda mais do meio para o final do anime, eles começam a retratar o contrário, o que torna uma pessoa um monstro. Que eu não posso comentar o final aqui, nem o OVA, que são muito bons, já que é um grande spoiler. Mas para quem viu, sabe como é a situação que os vampiros ficam, nos fazendo refletir até que ponto a humanidade pode chegar para defender aqueles que eles amam. Pois o que as pessoas desse vilarejo fazem no final do anime não é tão diferente do que os vampiros estavam fazendo durante todo o anime. Shiki é um anime que questiona muito o que é a humanidade. E essa obra fenomenal só tem um problema: o traço. Caso você não viu o anime, já deve estar notando pelas cenas que estão passando na tela que o traço é muito estranho. São cabelos estranhos, linhas retas, corpos que não sustentam o tamanho da cabeça, olhos gigantes e, em geral, um traço que não é realista. E sério, olha esses cabelos que são piores que Yu-Gi-Oh! E nem me venha com a desculpa que é o art style do anime, porque não é só porque é o art style do artista, não torna o traço dele indiscutivelmente bom. E sério, esse é um dos piores traços para anime que eu já vi. Na primeira vez que eu vi o anime, eu não me incomodei muito, mas revendo ele para fazer este vídeo, teve momentos que eu fiquei estranhando muito ele. E em geral, caso você goste de traços mais suaves e realistas, bom, esse anime vai te deixar com a impressão de que ele foi desenhado por um arquiteto que não sabe como desenhar o corpo humano. Tirando o traço, o único outro defeito desse anime é que tem os vampiros especiais, como o Tatsumi, que eles podem sobreviver à luz solar. Que honestamente, isso só foi uma maneira de trazer um personagem do time dos vampiros para poder andar no sol, só para o roteiro andar mais rapidamente, porque honestamente, o roteiro desse anime é lento, muito lento. E também acho que o homossexualismo do personagem Toru foi meio estranho e feito somente para dar uma personalidade para ele, pois ele é um personagem quase em branco e inútil da história em geral, que foi mal aproveitado e teve muitas poucas cenas. Sendo que no fim da história ele foi inútil e a única coisa que você se lembra dele é que ele era homossexual. E honestamente, ser um personagem homossexual é o ponto mais forte de um personagem que aparece como um dos protagonistas do anime. É infelizmente uma falha enorme no anime. Mas tirando essas falhas mínimas de roteiro e os plot holes que esse anime tem, Shiki é um anime que chega quase à perfeição em seu enredo.
Caso você veja os primeiros episódios e não goste, tudo bem, pois honestamente, o traço pode incomodar e vai incomodar quem entende de desenhos. E a história é muito lenta, ela se arrasta muito em algumas partes. E caso você pegue num sono, você vai se perder o fio da meada e se perder nos 3 enredos que se intercalam. E, por estes motivos, Chique fica somente com uma nota 8. Uma nota até que alta, mas que não fosse pelos seus pequenos defeitos e de ser um anime que não vai agradar todo mundo, eu não pude dar um 9 pra ele, mesmo que no fundo do coração eu queira. Mas este é um anime que eu recomendo a todos assistirem, principalmente se quiser assistir algo mais maduro e cheio de sangue, que minha nossa, eu não comentei muito neste vídeo, mas este anime tem muito sangue, ele é muito violento. Mostra mortes detalhadas, quase sem censura, e tem cenas de agressão e ódio, tendo até uma sessão de como matar um vampiro gravada. E honestamente, tem pilhas de corpos mortos pelo anime. Mas me diga sua opinião sobre Chique e sobre o vídeo. Se gostou, deixe seu like. E uma coisa, a série Melhores Animes é uma série que eu estou com problemas de achar como é que eu vou fazer ela, pois eu só posso pegar a nata dos animes, sem falar de animes óbvios, como Death Note ou Code Geass. Mas a maioria dos vídeos dessa série ficam sem graça e com poucas piadas, ou até mesmo quase nenhuma. Enquanto isso, na outra série do meu canal, que é os piores animes, gira em torno de se fazer piadas de animes ruins. E eu preciso da sua opinião aí nos comentários para saber o que você acha. Se eu devo fazer a série Os Melhores Animes focar mais em piadas, ao invés de falar tanto do enredo e seriamente do anime. Lógico, sem perder as explicações, mas deixar um pouco de lado o foco de explicar sobre o anime. Sua opinião é muito importante para a continuação da série, e eu levarei cada comentário em conta. Então por favor, comente embaixo. Um beijo no seu coração adocicado e nos vemos no próximo review.